Olá a todos, oitava aula de Shmuel. Então a gente falou até agora sobre, a gente falou no Perek passado, no 7º capítulo, sobre a incrível influência de Shmuel. Shmuel foi um líder incrível, ele em primeiro lugar unificou o povo, ele fez uma campanha de educação em toda a terra de Israel, ele não ficava parado em seu lugar, ele ia ensinar em todos os lugares, e conseguiu mudar o pensamento do povo. A gente viu que antes do Shmuel virar o líder, o povo achava que o fato de ter um Aaron, a Kodesh, isso é o que ia salvar eles na guerra. Mas o Shmuel, ele foca que cada um tem responsabilidade, cada um precisa contribuir, e ele ia ensinar isso em todo Israel, teve uma grande influência, e ele foi o pré-requisito, talvez esse é o ponto aqui desse livro, o pré-requisito para o reinado. Agora a gente vai entrar no assunto do reinado. O reinado, o oitavo Perek, é todo sobre o povo pedindo um rei. Mas antes do povo pedir um rei, a Tanakh conta para gente que Shmuel tinha 2 filhos, o mais velho, Yoel, e segundo o Aviá, eles viraram Shoftim, começaram a ajudar o pai, mas eles, assim como Eli, a Cohen, que teve filhos corruptos, assim também os filhos de Shmuel, por mais incrível que pareça, também acabaram ficando corruptos. Isso que o Tanakh fala. E é interessante, né, que um líder, ele muitas vezes não tem o tempo necessário, talvez, para conseguir investir na família dele. Talvez ele está investindo tanto no povo que ele acaba não tendo tanto tempo para investir na família. E a gente vê que muitas vezes os filhos de grandes líderes acabam não tendo nenhuma relevância. Moshe Rabbeinu, os filhos dele não tiveram nenhuma relevância em Israel, não fizeram nada de significativo. E aqui, Shmuel, os filhos dele ficam corruptos, e aí o povo fala: a gente quer um rei. A gente quer um rei, você já está velho, Shmuel, que fala que Shmuel já tinha envelhecido. E o povo pede pelo rei. Um rei, porque a gente não quer ter que ficar procurando um líder igual você, Shmuel, cada vez. A gente precisa de um rei, aí ele vai reinar, depois o filho dele, depois dele, etc. Assim em diante. Assim como os outros povos à nossa volta, a gente precisa de um rei. E é interessante que o Tanakh fala mal desse pedido do povo. O Shmuel, ele viu isso com olhos ruins, e está escrito que Hashem também fala: não foi você que eles estão tirando, Shmuel, é eu que eles estão rejeitando, eles estão me rejeitando, Deus fala para Shmuel. E todo mundo meio que pergunta por quê, né? Qual que foi o problema aqui? Todos os comentaristas perguntam qual que foi o problema deles pedirem um rei. Na Torá, na própria Torá está escrito que vocês vão ter um rei vai reinar sobre vocês. Então aqui na nossa aula eu vou seguir o caminho do Chacham Faur, Aleva Shalom. Ele explica, muito interessante, que o problema de pedir um rei agora é que eles ainda não conseguiram ter domínio da terra inteira. Na Torá está escrito que quando vocês vierem para a terra, Virishtav Yashav Tabá, você primeiro tem que conquistar ela, e depois, acima lá em Melech, você vai falar, me dá um rei. Depois que você conquistar toda a terra. Por que isso é relevante? Porque um rei que ele conquista os lugares, antigamente, pelo menos, a grande maioria dos lugares, o rei ele tinha domínio da terra, e ele dava a terra, ele emprestava a terra para pessoas em troca de favores, em troca de impostos, etc. Então as pessoas estavam meio que à mercê do rei. E aqui
todo ponto da Torá é você tem que antes conquistar a terra e só depois botar o rei, para o rei saber que ele não tem direito nenhum sobre a terra. A terra foi dividida para as tribos independente de rei, antes de rei. Então era importante eles terem conquistado toda a terra antes de botar um rei. Esse foi, pelo jeito, o grande problema aqui, pelo menos de acordo com essa explicação. Tem outras explicações também. Mas eles pediram um rei antes de ter conquistado, né, os Plishtim estavam em grande parte da planície, eles precisavam ter conquistado essas partes antes de pedir um rei. Então, essa é uma possível explicação. De qualquer modo, eles pedem, o Shmuel não gosta desse pedido, mas Deus fala, não, eles pediram, dá para eles, mas antes de dar para eles, fala o que pode acontecer com um rei. Um rei, ele se acha muitas vezes ele começa a se achar o monarca absoluto. Então, explica para eles, se talvez vai pegar as tuas riquezas, vai pegar impostos, vai pegar terras de vocês para ele. Talvez ele vai pegar os filhos para servir a ele, etc. Então, realmente, o Shmuel fala isso para o povo, mas o povo, mesmo assim, continua falando, a gente quer, de qualquer modo, a gente quer um rei, e realmente, Shmuel fala, tudo bem, vai cada um para seu lugar, podem voltar para casa, Deus concordou, a gente vai ver um rei. Ok, assim a gente acaba o capítulo 8, e agora a gente começa a história de uma pessoa muito interessante, um personagem muito complexo do Tanakh, uma pessoa chamada Shaul. O capítulo 9 começa falando que o pai de Shaul, Kish, ele tinha sua terra, ele tinha Atonot para trabalhar a terra, etc., e para fazer o carrego. Ele tinha os Atonot. Atonot seria tipo o caminhão de hoje em dia, né? O Aton é uma mula. Ele tinha os Atonot e eles se perderam, fugiram do campo, e o pai pede para Shaul ir procurar essas Atonot que desapareceram, essas mulas. Ok, o Shaul sai com um nar, com um ajudante para ir procurar, e ele passa pelo Har Efraim, passa por Eretz Shalishá, passa por um grande pedaço de terra, e não encontraram os Atonot. Passam por esse grande pedaço de terra e não encontram Aton. Quando o Shaul começa a meio que desistir, fala, vamos voltar para casa que o meu pai vai começar a ficar preocupado comigo. E aí o ajudante dele fala, não, mas espera um minuto. A gente tá aqui na terra de Tzuf. Aqui falaram que o grande profeta, o Shmuel, o grande, né, o Shmuel já naquela hora já era uma influência gigantesca no povo, era provavelmente a figura mais importante no povo. Ele está aqui e ele é um profeta, ele talvez vai poder ajudar a gente a achar os Atonot. O Shaul fala, só tem um problema, eu não tenho nenhum presente. Quando eles iam visitar uma pessoa importante, era de costume levar um presente, né, para você está indo visitar uma pessoa importante, você leva um presente. O Shaul fala, a gente não tem nada. O Nar fala, não, eu tenho aqui, eu tenho um pouco de dinheiro, a gente dá esse trocado, talvez não seja muito, mas vai ser o suficiente para dar de presente. O Shaul concorda, eles entram na cidade, perguntam, tem aqui, tá, o Uroê está aqui, o Uroê é o visionário, aquele que consegue enxergar longe.
nesse caso, tá por aqui o Roê. E daí eles encontraram umas mulheres na entrada da cidade. Elas falam para ele, sim, ele vai estar hoje, vai trazer um korban aqui na cidade, na Bamá, né? Antes de construir o Beit HaMikdash, né? Nesse período era possível trazer korbanot em todos os lugares. Então ele falou, ele vai trazer um korban aqui na nossa cidade. E aí eles vão lá ver o Shmuel e encontram o Shmuel, falam, eles veem um senhor, falam para esse senhor, você viu o Shmuel? Você viu o grande profeta Shmuel? Sabe onde ele está? Onde a gente pode encontrar ele? E ele era o Shmuel, ele fala, sou eu, venham comigo. Aí o Shaul fica meio espantado, como assim, vem comigo? Aí o Shmuel traz um korban, põe o Shaul lá num lugar VIP para ver. Depois ele fala, agora a gente vai comer o korban, a gente vai comer num grupo aqui especial, um grupo VIP, vai comer 30 pessoas, mas eu quero que você venha comigo nesse grupo especial, você vai comer comigo. O Shmuel fala para Shaul. O Shaul está totalmente assustado, não está entendendo o que está acontecendo. Já passou 11 minutos. Iremos continuar na próxima vez para explicar por que estava acontecendo aqui. Até mais.